Olá, igreja, a paz seja com todos. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse tempo que nós temos aqui, culto da Igreja do Jaguaré, o culto gravado que nós temos todos os domingos, final da tarde, e que esta mensagem venha falar ao coração de todos. Vamos meditar nesse tempo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Vamos ver uma pequena lição a respeito de um homem que a Bíblia registra que na história ele foi um grande comandante do exército da Síria. Capítulo 5, 2 Reis. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Naamã, comandante poderoso, era um general sírio de grande prestígio, comandante do exército do rei da Síria, valoroso em batalha, respeitado por sua liderança e considerado um herói nacional por suas vitórias militares. Apesar de toda sua glória externa, Naamã carregava um grande problema, um fardo, que era a lepra. Uma doença que, naquela época, não apenas afetava o seu corpo, mas isolava ele socialmente e trazia profunda vergonha. Naamã, apesar de ser um homem grande, respeitado, em sua família e onde ele convivia, carregava um grande problema. Quantos de nós temos uma vida social alegre, abundante, uma vida aparentemente feliz, uma vida aparentemente externamente saudável, vamos assim dizer, aos olhos daqueles que nos veem? Pessoas até nos admiram, pessoas até nos olham com uma certa inveja, às vezes. E imagino que era assim também com Naamã, um homem grandioso, né? Vamos imaginar uma pessoa famosa, né? Às vezes a gente idolatra pessoas famosas, que entende, puxa, aquela pessoa tem de tudo, queria ser igual. Quantos não queriam ser igual a Naamã, ou estar no lugar do Naamã, ou querer ficar no lugar do Naamã, tirar ele do poder para ser como ele? Como seria Naamã, como era Naamã, inclusive na sua família. Porque ele tinha um problema. E aqui, continuando a leitura, verso 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes?
envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Amados, como disse Naamã, o homem cheio de orgulho, mas com lepra. E numa das incursões do exército de Israel, eles capturaram uma menina israelita que veio a trabalhar na casa de Naamã, servir a mulher de Naamã. E essa jovem levada cativa, que servia a sua esposa, menciona que em Samaria tinha um homem que era capaz de curar. Imagina como estava o estado de desespero de Naamã, porque já não via mais onde pudesse obter cura daquele grande problema. E ao ouvir isso, rapidamente ele foi até o rei da Síria e contou o que a menina israelita disse. E o rei, sabendo do grande problema que o seu grande general tinha, mandou uma carta para que ele levasse ao rei de Israel, pedindo para que o rei de Israel o curasse. Na verdade, que desse a ele acesso à cura, já que tinha um homem em Israel que podia curar, e certamente o rei saberia. E o rei, ao receber essa carta, ficou até desesperado porque achou que era uma armadilha. Ficou desesperado porque achou que ali era um pretexto e um motivo, porque ele não tinha poder nenhum e nem tinha conhecimento do que estava acontecendo. Como é que ele iria curar da lepra o general? Enfim, e aí Eliseu ficou sabendo, o profeta de Deus que morava em Samaria, porque Deus já tinha, alertado Eliseu que isso aconteceria. E Eliseu mandou um recadinho para o rei de Israel: fique tranquilo, mande esse homem aqui até mim. Amados, até aqui estamos falando de Naamã, um homem general grandioso, em feitos, e até que ponto na nossa vida nós vamos reconhecer que Deus quer nos transformar. E até aqui nós lemos um episódio, uma cena e um relato bíblico da história de Naamã, e Deus usou situações improváveis para resgatar um homem que nem era do povo de Israel. Porque Deus tem um propósito em todas as vidas. Tinha um propósito na vida de Naamã. Apesar do seu orgulho, Deus sabia que através da vida de Naamã, o testemunho dele glorificaria o nome do Senhor. E assim Deus faz e usa circunstâncias improváveis para trazer cura, libertação. E aqui o improvável foi uma menina levada cativa para a residência de Naamã. E uma coisa importante que a gente pode aprender aqui: duas situações. A situação de Naamã, ou o papel de Naamã. Somos Naamã em alguns momentos da vida que precisamos ser curados e não sabemos como. Somos Naamã que estamos vivendo de forma soberba da vida, orgulhoso de tudo que tem, e acaba não observando que existe um Deus que pode curar aquela lepra. Existe um Deus que pode curar aquele problema que nós temos, o sentimento, depressão, porque a lepra daquela época podemos trazer aqui que biblicamente equivale ao pecado. Quantas pessoas estão vivendo no pecado e não se observam, e não olham para Deus? E Deus usa então uma serva, uma menina cativa, para adentrar na casa, trabalhar para sua esposa e dizer com propriedade que existia alguém que era capaz de curar a lepra.
E aí temos também o papel dessa menina, dessa jovem que foi levada cativa. Quanto à ousadia, ela teve de dizer isso à sua senhora, esposa de Naamã, para que chegasse até Naamã e até o rei da Síria. Através de uma simples jovem, Deus foi glorificado. Até aqui, amados, podemos aqui refletir dois pontos importantes. Podemos ser Naamã, uma pessoa vivendo de forma soberba, aparentemente tudo bem, aparentemente esquecendo ou não tendo Deus em sua vida, mas convivendo há muito tempo com um problema que te deixa realmente prostrado. Externamente alguém grandioso, mas dentro de casa e internamente alguém destruído, triste, depressivo. E do outro lado, essa menina, que apesar da condição de estar cativa, não deixou de falar de quem é o Deus que ela acredita. E através desse simples testemunho, ela levou vida e transformação para outra pessoa. Quem somos hoje no nosso dia a dia? Essa menina israelita, cativa, mas que tem Deus. Ou Naamã, um homem que externamente não se parece, que está vivendo sob prisão. Quem estava sob prisão? Naamã ou essa menina? Podemos ser as duas. Podemos ter aqui, quem está ouvindo, pessoas nos dois lados da moeda. Uma, né? Alguém que está assistindo, ouvindo, que está como serva de Deus, se sente minimizada porque aparentemente está cativa, mas tem Deus. Uma palavra quero dizer: Deus é contigo, Deus é conosco. Apenas continue falando da tua fé, porque onde você está é para você glorificar a Deus. Temos aqui então também alguns Naamãs, homens ou mulheres, que não está se observando, que vive presa, que vive em depressão, que vive numa armadilha de bens materiais e que sofre internamente. Naamã sofria muito por causa da lepra. E muitas pessoas são como Naamã, externamente e aparentemente poderosas, felizes, ricas, prósperas, porém destruídas internamente por causa da lepra. E Deus usa circunstâncias, as mais adversas, para dizer que Ele é Deus. E Ele chegou até Naamã. E vamos continuar a nossa ministração. Continuando aqui no livro 2 Reis, a partir do verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, a partir do verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que sairia para receber, que ele sairia para receber. Ele estava certo que Eliseu viria pessoalmente para receber Naamã. Mas ele mandou um servo, alguém só para dizer: vá até o Rio Jordão e lave-se 7 vezes e será purificado. Então ele ficou indignado
E ele estava certo que ele viria, invocaria em pé o nome de Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra, disse Naamã. Verso 12. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso dali. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe disse pedindo alguma coisa difícil, o senhor não o faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Olha só, Naamã chegou até o profeta e as suas expectativas foram totalmente frustradas. Ele esperava uma recepção grandiosa, como um militar, um comandante militar, ele era acostumado a honras e reverências. Ele imaginou que Eliseu sairia pessoalmente e invocaria o nome de Deus na frente dele e faria ali um espetáculo grandioso, algo que fosse à altura dele, para que ele sentisse que estava sendo curado. Mas o que aconteceu? Eliseu nem ao menos foi receber, nem saiu da casa. Ele apenas enviou um mensageiro com uma instrução simples. Uma instrução simples. Vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E aí o que aconteceu? Irou-se. Então, Deus, às vezes com pequenas sutilezas, situações simples, chega até nós, que estamos precisando desesperadamente e não reconhecemos que precisamos de ajuda, e às vezes Deus dá recados simples como esse: vai lá, se lava. Ou você não quer ir comigo? Quantos amigos, amigas já lhe convidaram para ir junto com ele para ouvir a palavra de Deus, participar de um culto doméstico, de uma reunião onde a palavra de Deus é ensinada? Aparentemente algo simples. E a gente, na nossa soberba da vida e corrida, para que vou perder tempo? Naamã poderia estar dizendo assim: para que vou perder tempo em lavar-me num rio sujo se eu conheço rios melhores? Se era só para dar 7 mergulhinhos, eu iria nesse rio. Se é só para te acompanhar, para ouvir a palavra, eu ligo o rádio, enfim. E Naamã se irou, ficou furioso e ofendido e questionou, né, que os rios de onde ele veio eram melhores. Se é só isso, né? Então o que acontece? O orgulho quase o impediu. De receber o milagre que ele tanto precisava. E é assim nas nossas vidas. O orgulho, por causa do orgulho, deixamos de receber bênção, deixamos de receber a Deus em nosso coração. Uma frase que eu notei aqui nesse ensino: a humildade abre portas que o orgulho fecha. Aceitar humildemente aquela palavra, aquele conselho, refletir e não achar que aquilo é religião, não se deixar ir pelo que os outros falam, mas aquilo que o teu coração está sentindo, porque quando o Espírito Santo usa uma pessoa e dá uma palavra, uma orientação e exortação e um convite, nós sentimos que poderia ser legal, bênção. Mas o orgulho nos fecha as portas que poderiam ser abertas para a cura, para a libertação. E aí, seus servos, deu um conselho, os servos, olha só, o general todo-poderoso, os servos entendiam e sabiam do quanto Naamã precisava da cura. Então os servos mesmo aconselharam ele, né? Poxa, se o profeta mandasse algo simples,
algo tão difícil você faria, porque é algo que lhe custaria, que seria realmente digno de você fazer para poder receber a cura, a libertação. Você não faria? E por que não faz algo que é tão simples? Aquele conselho, naquele momento, quebrou o orgulho. Na verdade, o entendimento, a reflexão veio a Naamã, e Naamã se dobrou o seu orgulho e fez o que o profeta lhe pediu. Verso 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, verso 14, antes, verso 14, após os seus servos darem conselho, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Amados, a humildade abre portas que o orgulho fecha. Primeiro ensino desta mensagem. E a segundo ensino que eu gostaria de deixar é: a obediência simples libera um poder sobrenatural sobre a sua vida. Não havia nada de mágico na água do Jordão. Era um rio comum e até mesmo lodoso, e menos impressionante que os rios cristalinos de Damasco que Naamã conhecia. O poder não estava nas águas. O poder estava onde? Na obediência. Porque é muito mais fácil eu tentar resolver pelas minhas forças. Mas como assim? O problema da minha vida, todo esse problema de depressão, todo esse problema financeiro ser resolvido por uma questão simples: seguir a Jesus. O que é seguir a Jesus? É algo que é muito fácil. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o poder de Jesus está na fé, no nome de Jesus. Naamã não acreditava que poderia receber cura por um simples gesto, por uma obediência apenas de mergulhar 7 vezes. E todos os nossos problemas, todos, seja ele financeiro ou fisiológico, doenças, todos os nossos problemas são resolvidos através de Jesus, de uma forma ou de outra. A palavra ao final desta passagem que Eliseu disse para Naamã é: vá em paz. Ao receber Jesus, ao mergulharmos, obedecermos o que Naamã falou, ao que Eliseu disse a Naamã para mergulhar, equivale ao recebermos o nome de Jesus, ou ao obedecermos o nome de Jesus, sermos humildes o suficiente para trancar os orgulhos que nos impedem de receber o milagre de Deus, que é a paz que transcende todo entendimento. Isso é poder de Deus. Naamã mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, nada aconteceu. Até ali ele poderia ter desistido. Na 6ª, talvez, poderia ter desistido. Mas ele apenas obedeceu. Naturalmente, imagino quantas dúvidas ficaram na mente e no coração de Naamã, naquela cena insana, talvez para ele, estranha. Mas ele obedeceu, foi até o fim na palavra que o profeta deu. E no 7º mergulho, Naamã foi curado
E aí, da mesma forma é assim, se você já recebeu a Jesus, quem disse que não é para continuar seguindo Jesus? Porque o seu milagre está logo ali, a salvação da vida eterna. Temos que ficar firme, como Naamã se mostrou firme, se manteve firme na palavra que o profeta deu, 7 mergulhos. Assim devemos ser. E se você está resiliente, achando essa palavra algo muito simples, mas é isso mesmo que Deus está dizendo. O milagre da salvação não vem pelo nosso tanto fazer, mas pela graça de Deus. Pela graça de Deus, por circunstâncias mais loucas, a salvação chegou até Naamã, através de uma serva que chegou à sua casa. E nós vamos ler lá em Lucas que Jesus relatou que o povo de Israel não recebeu a cura da lepra, mas ele citou Naamã, que a lepra foi curada em Naamã, mas não no povo de Israel daquela época. Deus busca aqueles que creem, não importa se é grande ou pequeno, né? Quantas vezes Deus nos pede algo simples e nós complicamos. Queremos estratégias elaboradas, sinais espetaculares, quando Ele apenas pede obediência. Nas pequenas coisas, por exemplo, perdoar aquela pessoa que nos feriu, servir com alegria onde Ele nos colocou, confiar quando não entendemos o plano de Deus para nós. Confia. Naamã confiou nos 7 mergulhos. E quantas vezes deixamos de dar o primeiro passo de fé, que Naamã quase hesitou, aliás ele hesitou, mas os servos dele aconselhou para que ele desse o primeiro passo de fé, e ele deu. E essa obediência trouxe a cura, trouxe uma vida transformada. Porque nós vamos ler, vou ler aqui finalizando, capítulo 19. Então Naamã e toda a comitiva, ao voltarem à casa do homem de Deus, ele deu os mergulhinhos e voltou até Eliseu. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei, olha a declaração de Naamã, do povo sírio idólatra. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Naamã queria, de alguma forma, agradecer, mas o profeta disse: juro pelo nome do meu Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou receber. O profeta quis mostrar para ele que não é por bens materiais que ele recebeu a cura, para ele entender que foi tão simplesmente a graça de Deus. Né? E verso 17, e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, senão o Senhor, Deus de Israel. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor perdoe teu servo por isso. E aí disse Eliseu: vai em paz. Na verdade, o que ele está dizendo aqui: já que você não vai dar presentes, não quer presentes, ok, mas deixe-me levar um pouco de terra de Israel. Ele queria levar um pedaço da terra de Israel para onde ele iria. Na verdade, ele queria montar um altar ao Deus único, ao Deus de Israel. E ainda declarou, pedindo perdão, sabendo que ele ainda continuaria vivendo no povo sírio junto ao seu rei, que prestava culto a outros deuses. E ele já pediu perdão por algo que ele sabia que não tinha como deixar, porque ele convivia no meio idólatra. Perdão porque
Vai ter momentos que ele ia ter que acompanhar o rei para adorar outro Deus. E por isso ele pediu perdão já antecipadamente. O que nós vemos aqui? A obediência trouxe um milagre. O aceitar, a fazer o que o profeta disse, não só um milagre, mas trouxe uma vida transformada. Rompimento com o passado. Naamã declarou que ele já não mais adoraria outros deuses, senão o Deus de Israel. Ao declarar que queria levar um pouco da terra de Israel, que ele ia adorar somente ao Deus único. E também reafirmou a aliança com Deus, dizendo que não serviria a outro Deus, mas ainda estaria continuando a conviver com o rei da Síria, onde era idolatrado outros deuses. E é por isso ele já pedia perdão. Vida transformada. O encontro genuíno que Naamã teve com Deus não nos deixou ele neutro. Quando a gente tem um encontro verdadeiro como Naamã teve, ao receber a cura e ao receber de graça, porque ele achou que deveria pagar por isso. Apenas por aceitar a fazer algo simples. Assim é também conosco. Recebemos a cura e a libertação e a salvação a fazer algo muito simples, aceitar a Jesus. E aqueles de vocês que já aceitaram Jesus, é continuar mergulhando até que Deus complete o milagre das suas vidas, das nossas vidas. Naamã não podia mais viver como vivia, ele não mais viveria como vivia antes, porque ele foi transformado. Assim deve ser a nossa vida. A fé autêntica sempre irá produzir e transformar algo visível nas nossas vidas, os nossos relacionamentos e escolhas. Naamã já sabia que teria que ter escolhas, mas ele escolheu primeiro a servir e adorar ao Deus de Israel, porque ele sabia que não poderia adorar dois deuses. Amado, termino aqui nossa mensagem. Que Deus tenha falado ao seu coração, que a humildade abra, que a humildade que abre portas do orgulho, aliás, que o orgulho, não deixe que o orgulho feche portas na sua vida. Obedeça a Deus, creia, porque Jesus pode transformar a nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém.